cumprimentos aos telespectadores que nos assistem pela internet, aos colegas auditores, à Procuradoria, Dr. Carlos, sou Dr. Carlos e a Grace, ou Graça, que nos novamente retornou a esta casa. Seja bem-vindo novamente. E passo a palavra a você para a leitura do edital. Boa tarde a todos. Vou dar início à leitura do edital. Edital de citação e intimação 005 de 2020. O auditor-presidente da Comissão Disciplinar do Futsal do Amazonas, Dr. Márcio Greik de Paula Raposo, de acordo com o disposto no artigo 47 do CBJD, faz saber os que deste edital vier dele conhecimento tiverem, que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta de sessão de instrução e julgamento que se realizará no dia 16 de março de 2020, com início às 16. Primeiro e único processo da pauta é suspensão preventiva, processo de número 005 de 2020, denunciado EPD 25 de março, EPD participante da competição, em curso no artigo 214 do CBJD, auditora relatora, doutora Tatiane de Paula Santos. Em caso de ser representado por defensor dativo, por favor, entrar em contato antes do dia da sessão. Defensores dativos convocados, doutor Hudson Mancilha e doutor Marcelo Sodré. Observações. A impugnação do processo poderá ser apresentada de forma escrita ou oral, na sessão de instrução e julgamento, aos termos do artigo 191, parágrafo 2º do CBJD, aos termos do artigo 220-A, 2 e 3 do CBJD e aos termos do artigo 223, caput, parágrafo único. Passa a palavra ao presidente da comissão. Obrigado, dona Graça. A EPD 25 de março está presente? O representante legal, tem alguma prova produzida, doutor? Documental? Tatiane, Vossa Excelência relatora. Procuradoria não tem prova produzida além das que estão nos autos. Eu estou aguardando aqui a posição da defesa da EPD 25 de março para darmos prosseguimento. Encontra-se no celular. Tem como fazer a juntada? Veja com a relatora, doutora Tatiane. Então, doutor. Já está nos autos, doutora? Já? Então, não havendo outras provas a produzir, doutora, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório. Boa tarde a todos. Então, trata-se do processo 005 de 2020, na qual a douta Procuradoria ofereceu a denúncia em face da EPD 25 de março, por infração no artigo 214 do CBJD. O caso trata do uso de atletas irregulares pela EPD 25 de março, em partida realizada no dia 25 de fevereiro, válida pelo Campeonato da Série Prata de Futsal Amazonense, no ginásio René Monteiro, no qual, após 13 minutos de jogo, devido forte chuva, houve a necessidade de remarcação da partida, que teve seu complemento realizado em data posterior, qual seja, foi para o dia 27 de fevereiro. Na ocasião, a EPD denunciada utilizou 4 jogadores da Série Ouro: Lucas Cordeiro Marinho, camisa número 2, João Lucas Felício de Aguiar, camisa número 3, Luan Lima de Souza, camisa número 36, e Eric Marinho Meireles, camisa número 16. Fato este que foi comprovado nas súmulas e acostado nos autos. E esse é o breve relatório. Obrigado, doutora. Doutores, não havendo provas a produzir, oportunizado às partes, passo a palavra à
doutor Procuradoria para a sustentação da denúncia. Senhores, boa tarde. Presidente, nobres auditores, secretária, defensores e demais pessoas presentes e nos assistindo pelos meios virtuais. Queria dizer que é uma honra e um prazer enorme estar aqui representando a Procuradoria Desportiva. Vamos ao caso. Senhores, primeiramente, permitam-me fazer uma breve explicação do caso. No futsal, a série prata e série ouro, elas funcionam da mesma forma que no futebol a série A e a série B. Sendo a série ouro os jogadores com maior nível técnico e a série prata menor nível técnico. Nesse caso, a EPD, denunciada 25 de março, ultrapassou o limite permitido em regulamento, que seria a utilização de 3 jogadores da série ouro. No entanto, a EPD utilizou 4 jogadores conforme súmulas acostadas na denúncia. Temos aqui, além de súmulas, várias fotos das súmulas constando o nome desses atletas. Diante disso, senhores, é bem claro que a EPD se faz incursa no artigo 214, qual seja, incluir na equipe ou fazer constar na súmula atleta em situação irregular. Senhores, só para fundamentar melhor, semana passada foi julgado aqui nesta casa uma situação similar e foi alegado na comissão disciplinar a questão do pro competizione, e que é um princípio desportivo no qual tem como base a estabilidade das competições. Mas, senhores, peço que os senhores reflitam nesse caso, que não é justo beneficiar uma equipe que nitidamente utilizou jogadores além do limite permitido em regulamento. A EPD não pode ser beneficiada com o Pro Competizione, sendo que eles mesmos estão desestabilizando a competição, fazendo tal conduta, utilizando tal prática. Assim, senhores, a Procuradoria já fez um pedido em caráter de urgência da suspensão preventiva do campeonato e agora requer a condenação da EPD à perda de 3 pontos, nos moldes do artigo 214 do CBJD, juntamente com o pagamento de pena pecuniária no valor de R$1.000, já aplicando o artigo 182, por tratar de campeonato não profissional. É a sustentação, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Marcelo. Eu sei. Eu questionei, doutor, se tinha... Pois é, se o senhor quisesse depoimento pessoal, só devia ter requerido. Agora, eu oportunizei, perguntei. E eu encerrei, mas agora que a Procuradoria já sustentou, mas a doutora relatora, se quiser fazer algum questionamento, eu quero. Até porque eu acho que é a questão documental, né? Muito mais documental. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra, doutor. Senhor presidente, senhora secretária, senhor Profissional. relator, senhores auditores, senhora auditora, senhor procurador. Senhor presidente, esse processo 005-2020, cuja EPD 25 de março encontra-se no banco dos réus por supostamente ter
escalado jogador irregular, pelo menos um dos três que teria direito, nos termos do artigo 5º do anexo do regulamento da Série Prata, dessa divisão do campeonato de futsal. Senhor presidente, o Amarildo Marques de Oliveira, que é o representante da EPD, em conversa que nós tivemos, ele me avisou da seguinte forma, que tão logo o campeonato começou, esse regulamento em anexo, ele não foi acordado entre as equipes, e no decorrer do campeonato, esse regulamento ele veio à baila, mais precisamente lá pelo dia 18 de dezembro. Dito isso, não ficou muito claro quantos atletas deveriam ser utilizados para fins de migração da Série Ouro da Série Prata. Logo, nós percebemos que o mesmo não tem o dolo de querer obter vantagem devida em razão da escalação ou não dos atletas. Fato é que nós temos nas súmulas que foram colacionadas aos autos, os atletas que estão nitidamente migraram da Série Ouro para a Série Prata. Então, essa defesa sustenta, primeiro, o seguinte posicionamento, que não houve dolo por parte da EPD em se beneficiar de escalar atleta irregular. Isso faz toda a diferença quando nós consideramos que o atleta em si, a EPD em si, ela não teve a intenção de ludibriar o seu adversário e nem a coordenação do campeonato. E, ademais, o campeonato, outras EPDs também, de acordo com o que me foi dito, outras EPDs também utilizaram do mesmo recurso, justamente pelo fato de que não ficou muito clara essa questão dos jogadores. Depois, que com o campeonato em curso, é que veio essa normativa que era o anexo do regulamento e que deveria ter sido colacionado logo no início, no próprio regulamento geral, onde se poderia naturalmente fazer com que todas as equipes tivessem a clareza de quantos jogadores poderiam ou não estar escalados. Isso ficou muito claro, esse questionamento, em grupos de WhatsApp da própria competição, da própria coordenação, que nem ela mesma tinha essa clareza. E por último, creio eu que a competição ela precisa prosseguir. Já estamos no jogo final, né, todo o investimento, tudo que foi até o presente momento direcionado para as equipes, o resultado de dentro de quadra precisa ser consagrado. E aí eu evoco, né, a exemplo do que esse tribunal já tem se posicionado, o princípio contido no artigo 2º, no inciso 17, que é do Pro Competizione. O resultado de quadra ele deve ser preservado e o campeonato precisa continuar. Até porque a equipe do Mônaco já espera, a EPD 25 de março treina e espera fazer essa final que todos aqui no município de Manaus aguardam que ela seja realizada. É isso que tem a dizer a defesa, senhor presidente. Obrigado, doutor. Os colegas auditores, algum questionamento, relatora? O silêncio. Doutora Tatiane, Vossa Excelência tem a palavra para... Doutor, só um pouquinho. Ele teve conhecimento de quando do regulamento? O senhor falou? Ele teve conhecimento, senhora relatora, após o início do campeonato, porque não ficou muito claro essas questões relacionadas ao número de atletas que era necessário. Tanto que no próprio grupo da coordenação havia esse ponto de interrogação, se fariam com 3 ou com mais, né? Tanto é que, por isso que eu sustento a questão da ausência de dolo em transgredir o regulamento. Por quê? Porque em dado momento, quando se colocou
ainda não se tinha essa clareza. Após é que percebeu-se que havia efetivamente cometido a violação, e a partir daí, infelizmente, a notícia de infração teve que ser manejada para poder apurar a responsabilidade. Satisfeito, doutora? Vossa Excelência tem a palavra para votar, doutora. Então, analisando aqui tudo que foi relatado, eu acolho a denúncia da Procuradoria. Eu não vou me basear no que o doutor falou, que a equipe não tinha conhecimento, porque, verificando agora aqui a súmula, essa já era a partida das quartas de final do campeonato. Então, por mais que eles falassem que desconhecessem, que só tiveram conhecimento do regulamento após as inscrições, mas já estava no jogo de quartas de finais. Então, por isso, eu acolho o parecer a denúncia da Procuradoria e aplico, conforme o artigo 214, a perda de 3 pontos, e a multa, eu vou aplicar R$ 500 de multa para a EPD. Assim é o meu voto. Obrigado, doutora. Doutor Wilkins, Vossa Excelência tem a palavra. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos os presentes. Só para esclarecer, doutora Tatiana, a senhora aplicou a penalidade de... É a perda de 3 pontos. De 3 pontos, e que diz o mais regulamento, 500, né? o que diz o regulamento. E mais R$ 500 de multa para a EPD. Eu acompanho o voto da relatora, presidente. Doutora Anne Clícia. Boa tarde a todos os presentes e quem nos acompanha online. Eu acompanho o voto da relatora. Obrigado, doutora. Doutor Cristian. Eu Mendes. acompanho o voto da relatora, presidente. Obrigado, doutor. Senhores, eu tô... já está na final, né? Essa competição já está na final. Eu estou pensando no voto do outro processo que nós julgamos e estou analisando a questão de a infração que foi cometida em fevereiro. Nós estamos à metade, hoje 16 de março, né? O time é 25 de março. E eu estou preocupado, estava analisando essa questão de quando que surgiu o fato. Porque se jogou a competição toda e ficaram calados, por que só denunciaram a notícia da infração agora? Eis a questão do princípio da estabilidade das competições, que eu fico analisando o que a defesa está alegando, porque a infração ela não correu agora no final, correu lá no início da competição, quando ele inscreveu os jogadores além do permitido. Na fase que a competição se encontra, né? Só vai Pois é, alterar no caso. exatamente, teria que excluir ele da final se fosse pelo... Tem que verificar o regulamento, o regulamento específico, sim. Porque Pela decisão do presidente, ele suspendeu a disputa da final, né? Ele deu suspensão da competição, considerou eliminar para... Eis a minha dúvida da eficácia da nossa decisão em relação ao fato concreto. Porque que causaria... porque tem um regulamento específico, que tem aquele quesito que não recordo o artigo específico, mas pelo que eu me lembro, tem um artigo que fala que quando na impossibilidade da perda de pontos, a equipe é excluída da competição. Só verificar se eu encontro aqui. Estou procurando aqui o regulamento do 214, mas exatamente. É do específico, né? Não é isso, não vai estar aí não. Então. Novamente, meu boa tarde a todos. Edital de citação e intimação número 012/2020.
o auditor-presidente da primeira comissão disciplinar do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, Dr. Márcio Greik de Paula Raposo, de acordo com o disposto no artigo 45 a 51, todos do CBJD, faz saber aos que este edital vier ao dele conhecimento tiverem que os processos abaixo relacionados encontram-se na pauta de sessão, instrução e julgamento que se realizará no dia 16 de março de 2020. Primeiro processo, processo de número 028 de 2020. Jogo, EPD Tarumã Esporte Clube versus EPD Manaus Futebol Clube. Campeonato Amazonense de Futebol Sub-19 de 2020. Denunciados. Marcos Miller de Oliveira Melo, atleta da EPD Tarumã Esporte Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. Romeu Vitor Soares, atleta da EPD Manaus Futebol Clube, em curso no artigo 254-A do CBJD. Auditor relator Dr. Wilkes da Costa Lima. Segundo processo, processo de número 029 de 2020, jogo EPD Princesa dos Solimões versus EPD Clube Desportivo Real Manaus, Campeonato Amazonense de Futebol Sub-19 de 2020. Denunciado, Douglas de Castro Cavalcante, atleta da EPD Princesa dos Solimões, em curso no artigo 258 do CBJD. Auditor relator Dr. Christian Mendes da Silva. Em caso de ser representada por defensor dativo, por favor, entrar em contato antes do dia da sessão. Observações. A contestação e provas poderão ser apresentadas de forma escrita e oral na sessão de instrução e julgamento. Aos termos do artigo 176-A, parágrafo 4º do CBJD, aos termos do artigo 191, parágrafo 2º do CBJD, aos termos do artigo 220-A, 2 e 3 do CBJD e aos termos do artigo 223, caput, parágrafo único. Passo a palavra ao presidente da comissão. Obrigado, dona Graça. Marcos Miller de Oliveira Melo está presente? Tarumã, tudo. E Romeu Victor Soares está presente? Pergunto, vocês têm alguma prova produzida, documental, vídeo, só o depoimento? Tá, ok. O Douglas de Castro Cavalcante está presente? Vamos colocar em pauta para julgamento o processo 028/2020 de relatoria do Dr. Wilkes da Costa Lima. Dr. Wilkes, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Na mesma oportunidade de cumprimento todos os meus colegas aqui presentes, os que nos acompanham também pelo site do TJD. Bom, trata-se do processo de número 028/2020. O presente processo ele versa sobre o jogo realizado entre a EPD Tarumã e a EPD Manaus, jogo realizado do estádio Carlos Amit no dia 7 de março de 2020, às 15 horas, pelo Campeonato Amazonense Sub-19, campeonato que é não profissional. Bom, a Procuradoria denunciou aqui 2 atletas. O primeiro, o senhor Romeu Vitor Soares, camisa número 1, da EPD Manaus. Segundo consta na súmula, o mesmo foi expulso por cartão vermelho direto aos 18 minutos do primeiro tempo. Conforme alegado, o atleta sofreu a punição com base no motivo 862, que o enquadra na conduta violenta praticada na partida. Segundo consta a súmula, o atleta ele foi expulso por agredir com um soco no rosto do seu adversário, o jogador de número 9, Soniel Sarrati Cavalcante. Consta na súmula também que o mesmo ele precisou de atendimento médico e logo após ele retornou ao campo de jogo. Em relação ao segundo denunciado, o atleta Marcos Miller de Oliveira Melo, o atleta de número 4 da EPD Tarumã, e segundo consta a súmula aqui, aos 41 minutos do primeiro tempo, ele foi expulso com cartão vermelho direto, por também a punição na base no motivo 862, que enquadra como conduta violenta conforme o primeiro denunciado. Conforme a súmula, ele foi culpado de conduta violenta por agredir com um soco também, só que no ombro do seu adversário, o jogador número 11, Alex Douglas Santos de Azevedo.
Também consta na súmula que o atleta que recebeu o soco necessitou de atendimento médico e logo depois retornou ao campo de jogo. Tanto a conduta do primeiro denunciado como a do segundo se amolda previsto no artigo 254-A do CBJD. E é o breve relatório, presidente. Obrigado, doutor. Pela ordem, o Marcos. Você não vai ser ouvida pelo Marcos, doutor? Para Tarumã, né? Tá, então, eu vou passar a palavra para o relator, ele vai lhe fazer alguns quesitos. Ela está representando Tarumã, mas o denunciado, doutora, é o Miller. É o atleta. É o atleta, não é o Tarumã. Tá. A senhora está pela defensoria ou advogado particular, doutora? A senhora pode só fornecer a sua carteira de ordem, por gentileza? Sua credencial. Então, doutora, Vossa Excelência vai ter a palavra somente para sustentação, tá? Porque agora, como nós estamos na fase de instrutória, vamos ouvir o atleta Romeu Victor Soares. Você pode, fale seu nome no microfone e, se o senhor souber o número da sua identidade, o senhor fale o número da sua identidade. Ou do CPF, pode ser. Boa tarde. Você pode puxar um pouco mais para para mais próximo. Vê se está ligado o microfone. Oi. Boa tarde. Boa tarde. Meu nome é Romeu Vitor Soares. Eu vou falar o número do meu CPF. É 050 571 18269. Boa tarde, senhor Romeu. Boa tarde. Senhor Romeu, o senhor é atleta da EPD Manaus. Isso. Qual a sua idade? Eu tenho 18 anos. 18, né? O senhor tem ciência das acusações que estão sendo feitas aqui? Sim, tenho sim. Bom, aqui consta que o senhor agrediu com um soco no rosto do seu adversário, o atleta adversário chamado Soniel Sarrati Cavalcante. O que o senhor pode explicar aqui pra gente que possa elucidar ou então contraditar a súmula? Sim, o que eu tenho que falar é que eu vou falar um pouco do lance que tava tendo no jogo. Eu sou goleiro, não, jogo um pouco fora da área. Aí acho que foi o meio campo deles, lançou a bola, só que veio rasteira. Eu tava fora da área, eu recuei pra mim pegar a bola com a mão dentro da área, porque não pode pegar fora da área. Eu peguei a bola. O atacante que tava em disputa de bola comigo, acho que é esse que o senhor falou o nome, ele pisou no meu tornozelo. Na hora que ele pisou no meu tornozelo, eu tava com a bola na mão, né? Aí ele me desequilibrou, eu ia cair pra trás de costa. Na hora que eu ia cair pra trás de costa, eu segurei a bola aqui nessa minha mão. Na outra, eu tive que me equilibrar. Na hora que eu me desequilibrei, aí acho que pegou, não vi direito porque eu tava de costa, não sei se pegou aqui ou na cara dele. Foi juntado algum vídeo do lance, algo do tipo? Não. Não. Foi um tapa de costas que o senhor deu? Não foi soco, eu tava até de mão aberta, tava de luva. Mas ele estava baixado porque, pelo que você está explicando, porque ele pegou a bola, aí ele pisou no seu tornozelo, estava no chão. Eu me levantei. Eu só fiz encaixar a bola e me levantei. Na hora que eu me levantei, ele pisou. Aí ele pisou e você caiu? Sim, eu caí pra trás. Eu ia cair pra trás. Eu cheguei a cair ainda. Entendi. Não chegou a ser dolosamente, o senhor não quis dar um soco no adversário? Não houve contato, mas não foi com intenção. Mas é porque na súmula consta que ele recebeu atendimento médico. Não tinha necessidade, então, dele receber atendimento? Não tinha, eu não sei. Porque eu não vi direito, eu tava de costa pra ele. Nem sei quem era que tava no lance comigo. Não foi nem em revide, porque você falou que ele pisou no seu tornozelo primeiro, pisou, né? Não foi um ato em revide. Mas acho que também ele não teve intenção de ver, na disputa de bola comigo. Entendi. Sem mais perguntas. Doutores. Por favor. Olá, boa tarde. Boa tarde. Na súmula consta que o soco foi no rosto do adversário. Foi no rosto ou foi no pescoço? Porque pelo seu relato agora foi no pescoço. Sim, né? porque eu falei que ele não prestei atenção direito onde pegou. Acho que pegou no pescoço. Você só sentiu que pegou mesmo, né? Sim. Tá certo. Obrigada, somente. Procuradoria. Sem perguntas. Doutor Udes. Boa tarde a todos, senhor presidente, senhor relator. Ao atleta Romeu, eu tenho uma pergunta com relação à posição do árbitro.
Então a pergunta é, onde estava o árbitro? Se ele lembra qual a posição do árbitro dentro do campo no momento que ele entendeu por essa infração? O árbitro ele não estava perto do lance, ele estava assim, ele estava voltando, né, vindo do meio de campo, porque o lance estava no meio de campo. Aí o atleta que estava com a bola lançou a bola. E nesse meio tempo que ele lançou a bola, não deu tempo de o juiz chegar. Ele estava no meio campo e ele até demorou, porque ele demorou para chegar no lance, até para dar o vermelho. Sem mais. Quem que marcou a falta? Foi o árbitro ou o assistente? Foi o árbitro. Foi o árbitro. Isso. Tá. Eu Obrigado. não vi se o bandeirinha levantou a bandeira ou não. Tá. E o senhor saiu de campo normalmente ou houve alguma resistência? Não, eu falei pra ele que eu não tive intenção. Até falei pra ele, ele me bateu primeiro, só que eu não tive intenção, falei pra ele. Aí ele já deu, só que eu não resisti, né? Ele deu vermelho, o juiz dá o vermelho e não tem como ele voltar. Porque a súmula é muito sucinta, né? Ela não fala de... Na verdade, ela nem fala aqui da disputa de bola, né? Esse lance, a bola estava indo em direção à área ou não? Sim, tava. É por isso que eu falei que o árbitro estava longe, porque a bola veio lançada do meio de campo. Aí lançou a bola veio rasteira. Eu tava de fora da área. Aí eu voltei, vim de costa pra me pegar a bola. Eu encaixei a bola assim de costa, aí eu levantei. Quando eu levantei, ele pisou. Sem mais perguntas. Você está dispensado, obrigado. Obrigado. Vejo que essa súmula, né, ele foi muito sucinto, mas ele deixa uma impressão que houve uma luta, né, luta corporal. É. É. O árbitro deu cartão vermelho direto, né? Eu fico preocupado porque a informação, nós nos baseamos pela presunção da veracidade, pelo que está escrito na súmula, né? E se nós vamos aplicar uma pena, e nós vamos ter o que está escrito de que houve uma agressão violenta, e bom que o atleta veio para esclarecer, embora o que ele fala não tenha a mesma presunção em relação ao do árbitro, que se conflita a valoração da prova, mas acaba deixando a gente não. Acho que o pleno até discutia isso, para não ficar chamando o árbitro todos os jogos, porque a súmula tem presunção de veracidade, a não ser que a súmula seja dúbia ou que haja alguma discrepância. É uma das preocupações, doutor Wilker, você até acha que nós vamos debater isso no congresso das comissões, é justamente isso, porque as equipes elas têm conhecimento da súmula e elas veem, às vezes, coisas erradas na súmula e elas não impugnam a súmula. Elas não entram com instrumentos corretos para impugnar a súmula. Aí quando chega na sessão de julgamento, e elas querem que a súmula não tenha veracidade. Doutores, não havendo mais provas a produzir, encerro os debates da comissão e passo à sustentação. Aí, os debates orais agora. Encerro a instrução e passo para os debates orais. A Procuradoria tem a palavra para sustentar a denúncia, doutor Carlos. Boa tarde, senhores. Renovo meus cumprimentos. Vamos ao caso. Os fatos já foram esclarecidos pelo nobre auditor relator, Dr. Wilkins.
E antes de começar, uma breve observação no que diz respeito ao artigo 58. Mais especificamente, a presunção relativa de veracidade da súmula. Diante do fato que nenhum dos defensores trouxe nenhuma prova, só o depoimento de um dos denunciados, depoimento que, por si só, não tem força para desconstruir a súmula. E também faço menção ao recurso voluntário número 31 de 2016, do auditor-relator Dr. Rui Silva Mendonça, em que diz que, por unanimidade, nos termos do voto, a mera insurgência baseada no depoimento pessoal do atleta recorrente não é capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula de partido. Isso no dia 15 de dezembro de 2016, já utilizando aqui o nosso livro de julgados. Partindo desse ponto, senhores, vamos nos ater ao que diz a súmula, porque acredito que se, diante do caso do senhor Romeu, se a jogada tivesse sido sem intenção, talvez, ou um escorregão, alguma coisa assim, teria sido questão de cartão amarelo, não um cartão vermelho direto. Sendo assim, tanto infelizmente o outro, o senhor Marcos Miller, não veio dar o seu depoimento também, mas diante da situação, diante do que narra a súmula, é claro que os denunciados praticaram infração nos moldes do artigo 254-A. Especificamente, o parágrafo 1º, inciso 1º, desferido dolosamente soco, cotovelada, cabeceada ou golpes. Senhores, de antemão, já vou me adiantar, no sentido de que esse caso não é questão para advertência, pois o próprio artigo 254-A ele não comporta essa modalidade. Também já adianto que, antes mesmo que já vi a defesa alegar que a agressão física só é comprovada diante de laudo, mas o parágrafo 2º diz que o laudo ele só é necessário caso a pena seja de 8 a 24 partidas. Logo, o laudo ele não é requisito para a constatação da agressão física. Portanto, senhores, a Procuradoria pede aos dois denunciados, tanto o senhor Romeu quanto o senhor Marcos, suspensão de 4 partidas, suspensão de 4 partidas, no molde do artigo 254-A. Assim sustenta a Procuradoria, presidente. Obrigado, doutor. Pela ordem, a defesa de Marcos Miller. O senhor tem preferência? Oi? Sim. Eu vou dar a palavra para a defesa. Os dois. Mas a Procuradoria só... O doutor falou os dois atletas? Sim, doutor. Sim. Então, se a doutora... É a doutora, É só pela ordem do processo, estou chamando Marcos Miller. Doutora, Vossa Excelência tem 10 minutos para a defesa. Boa tarde. Só um minutinho para eu resetar aqui. Só. Já, doutora. Boa tarde, presidente, procurador, relatores. Boa tarde. Vale intensificar aqui, conforme nos autos, vamos contraditar aqui a súmula. Por quê? A súmula nada mais como já a Vossa Senhoria falou, presunção de veracidade, sendo que no momento de discriminar, o árbitro apenas copilou de um atleta que posteriormente teve o primeiro cartão vermelho, aos 18 minutos do primeiro tempo. O cartão vermelho veio em seguida, 36 minutos do primeiro tempo.
simplesmente ele não discriminou conforme ocorreu os fatos. Apenas compilou o nosso famoso Ctrl+C e o Ctrl+V. Cabe à súmula discriminar realmente como os fatos ocorreu. Eu não posso simplesmente, por mais que já houve uma evolução da súmula ser digitalizada, houve a preocupação de digitar, de mostrar realmente o que ocorreu no dia dos fatos, mas ele apenas se limitou, conforme a gente verifica nos autos do processo, ele apenas colocou aqui tanto do Romeu como do Marcos. Romeu foi o primeiro cartão que ele aplicou em vermelho, simplesmente culpado de conduta por agredir. Com o Marcos Miller, ele botou a mesma por agredir com o soco. Concordo que o nosso atleta não está aqui por circunstâncias alheias, mas mesmo assim nós não podemos aplicar uma multa de um atleta de 4 partidas. O árbitro ele tem dois auxiliares que podem muito bem ajudá-lo nesse momento da discriminação da súmula. Eu não posso só colocar essa responsabilidade de informar, escreva, fazer uma compilação, Ctrl+C, Ctrl+V, vamos fazer digitado, só para mim te informar o que foi que aconteceu. O fato é, jogador 1 cometeu uma agressão, uma suposta agressão, no momento da partida, eu preciso discriminar, porque nós não temos vídeo, nós não temos foto, como que um árbitro pode muito bem aplicar de imediato um cartão vermelho, sem verificar os antecedentes daquele atleta. Eu não posso punir de imediato. E nem mesmo suspender de modo geral 4 partidas de um atleta. Então eu peço que neste caso a gente possa obter a atenção da súmula. Que a súmula tem que ser discriminada conforme ocorreu os fatos. É o que nós estamos aqui solicitando. Que nos próximos, que discrimine, que relate o que aconteceu, que o árbitro ele tem 2 apoios, 2 auxiliares, que podem muito bem dar esse apoio. Diante de tudo que foi exposto, eu acredito que realmente não houve a condição dolosa do nosso jogador, dentro dos quais a gente pede a desclassificação para o artigo 258. Ou a absolvição do nosso atleta. Sem mais, eu agradeço. Obrigado, doutora Renata. Seja bem-vinda. Doutor Hudson, Vossa Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, boa tarde. Doutora Tatiana, doutora Niclícia, doutor Christian, doutor Carlos, senhora Graça, seja bem-vinda de novo, senhor presidente, relator, doutor Wilkins. Meu boa tarde a todos. Mais uma vez o futsal, aqui rendendo, rendendo no átrio aqui da nossa corte desportiva. Eu queria fazer um registro, até falando com o Lissandro fora aqui, que fazia um tempo, pelo menos não me recordo, de uma advogada vir aqui a essa tribuna, salvo as defensoras dativas na época, e participar e defender o seu cliente. Parabéns, viu, doutora, pela participação aqui nessa corte desportiva. Doutores, as palavras da Defensoria Dativa são muito simples. Como sempre, são muito simples. O que acontece? Agressão física, não sendo um esporte marcial, ela tem que ser repelida no mundo do esporte. Qualquer tipo de agressão, quer seja física, quer seja moral, ela tem que ser repelida
do mundo do esporte. E para isso, a nossa legislação prevê na resolução 9 do Conselho Nacional de Esporte, o CBJD, junto com as penas que tem. Entretanto, todavia, não é o caso dos autos. Observem, nós estamos diante de uma denúncia onde a Procuradoria entende que o atleta Romeu, dentro dessa conduta, está tipificado nas penas dos 254A. E o 254A, Dr. Wilkins, é um artigo muito pesado, é agressão física e tem que ser repelida mesmo. Agora, observe, perceba, no julgamento anterior, da semana anterior, aonde eu participei do julgamento, aonde o Dr. Marcelo Sodré participou do julgamento, aonde foi aquela confusão no jogo entre a entidade de prática esportiva Manaus e o FAST, se não me falha a memória, havia sim agressão. Esse tribunal, em várias oportunidades, julga a agressão. E lá, o árbitro compareceu. O árbitro compareceu, deu a versão dele. Por que a Procuradoria só chamou o árbitro naquela oportunidade, doutor Cristian? Se eu, o procurador, com todo o respeito aos membros da Procuradoria, se entendo por fazer uma denúncia no 254A, que é um artigo não pesado, muito pesado, eu vou chamar o árbitro, eu quero saber o que aconteceu. Olha só como está escrito, percebam como está escrito na súmula, com relação ao atleta Marcos Miller. Marcos Miller, não. Romeu Vitor. Por agredir com um soco no rosto do seu adversário, jogador número 9, Soniel, o mesmo precisou de atendimento médico, logo após retornou ao campo de jogo. Lendo de uma forma fria, parece que o Romeu desferiu um soco sem medidas, não sei se foi em disputa de bola ou não, certamente não foi, porque senão o árbitro colocaria aqui. E a agressão estaria consumada, seria uma coisa completamente abominável. Agora, a Procuradoria denuncia, verifica, denuncia no 254A, não chama o árbitro, o atleta está aqui, dá uma versão completamente diferente do que está descrito aqui, no qual ele narra o seguinte: houve um lançamento, ele estava um pouco na frente, houve uma disputa de bola com o atleta Soniel, e dentro da mecanicidade do movimento, é óbvio, você subindo, você descendo, você abre os braços, isso é movimento natural do corpo, acabou atingindo o atleta. Ao perguntar onde estava o árbitro, ele falou, lá no meio do campo. Fica difícil de punir de forma certeira, de forma absoluta, algo que acha que aconteceu. Então eu peço muita sensibilidade dos doutores nesse julgamento, porque a gente está diante do 254A. Nós estamos diante de uma infração muito pesada, numa infração que, no mínimo, salvo a memória, são 4 jogos, numa infração que compromete todo um campeonato, e se o campeonato já acabou, transfere para o próximo. Um jogador já subindo para o profissional. E eu faço a ressalva, eu friso novamente, da necessidade, diante de uma denúncia no 254A, da presença do árbitro. E falo isso porque a súmula diz uma coisa: o atleta que veio aqui está colaborando com a justiça desportiva, da outra versão, ele vai se defender, ele vai explicar o que de fato aconteceu. O Dr. Wilkins foi muito feliz quando perguntou: o que o senhor tem para colaborar? O que o senhor tem para dizer para que possamos elucidar melhor o fato? Ele veio aqui e explicou. Ponto. Não tem agressão nenhuma. Eu lembro muito bem, alguns anos estava jogando basquete
numa disputa de bola, no garrafão, ao subir junto com o atleta, eu não sei de onde veio o cotovelo que me atingiu. Foi agressão? Claro que não. Foi disputa de bola. Foi a mecanicidade, foi a mecânica do movimento. Então, eu peço, mais uma vez, uma sensibilidade extrema na hora de punir um atleta tão somente. A defensoria, ela se defende de um papel. Agora não, agora está no tablet. Mas, a partir do momento que o atleta veio aqui dar uma versão diferente, isso assim de ser considerado. Isso, eu não peço o favor dos doutores, eu, muito pelo contrário, faço isso com esteio no parágrafo 3º do 58 do CBJD, que faço questão de ler, quando diz assim: se houver discrepância entre as informações prestadas pelos membros da equipe de arbitragem, pelos representantes da entidade, ausente meios de convencimento, a presunção de veracidade, atenção, recairá sobre as informações do árbitro com relação ao local de disputa de partida, prova equivalente. Ninguém está questionando qual foi o jogo, ninguém está questionando a partida. Foi a partida entre o Tarumã e o Manaus. Há essa discrepância. O atleta veio aqui dar a versão dele no intuito de colaborar com a justiça desportiva e não pode simplesmente, ao meu sentir, na melhor justiça que existe entre todos, punir um atleta no 254A. Observe, é muito grave. E no início da minha fala, eu menciono que a agressão tem que ser repelida no mundo do esporte. Agressão injusta, fora as modalidades as modalidades marciais. Mas não foi o caso. O que aconteceu foi eu posso dizer, um resvalo. Numa disputa de bola, o atleta deixou claro que ele não estava de frente para o atleta Soniel, ele estava de lado, e na disputa de bola, ao acertar o calcanhar, ele se desequilibrou e deve ter voado um braço na cabeça, no pescoço, qualquer lugar que seja. E o árbitro, de forma eu posso dizer, não com tanta certeza, até porque ele observou tão somente o choque, ele não observou o início da construção, expulsou o atleta de forma direta. Observe, percebam, a partir do momento que você lê, parece que foi parece que eles estavam lutando MMA, por agredir com um soco no rosto do seu adversário. Eu acho que tem que ter muita cautela, muita sensibilidade, muita sensibilidade ao punir um atleta onde veio aqui, deu a versão dele, é o 254A, é um artigo muito pesado, no qual pôde explicar para os doutores que nada mais aconteceu senão uma disputa de bola e dentro de uma mecanicidade de um movimento acabou atingindo o atleta adversário. Muito obrigado. Obrigado, doutor. Doutores, todos aptos a votar? Tem algum questionamento, relator? O silêncio. Doutor Ilcos, Vossa Excelência tem a palavra para votar. Obrigado, presidente. Renovando os cumprimentos, faço minhas as palavras do doutor Hudson também para lhe dar as boas-vindas, doutora. Fique à vontade que seja sempre bem-vinda aqui no nosso tribunal. Em relação ao atleta Romeu Vitor Soares, foi o atleta que esteve aqui com a gente, né? E deu a opinião dele. Gostaria também de ressaltar que é de suma importância para a gente quando o atleta vem aqui dar a versão dele, que a gente pode tentar imaginar, a gente não tem somente a súmula, né? Porque conforme o Dr. Hudson aqui nos expôs, só com a súmula a gente fica muito cru para a gente tentar entender de fato como é que foi o lance da partida. Aqui pelo menos o atleta ele tem como dar a versão dele para facilitar aqui a formação da nossa opinião. Eu
verifiquei aqui que o atleta ele é primário, não tem nenhuma punição no nosso tribunal, e que a competição ela não é uma competição profissional. Então, como não houveram meios em que pese as alegações do atleta, né, que alegou que não, que foi um outro lance, revelado, a súmula ela tem a presunção relativa de veracidade, e como não foi trazido nenhum vídeo ou alguma outra comprovação que pudesse, o árbitro ele colocou aqui, inclusive, que o atleta recebeu atendimento médico, né? E se fosse de fato um resval de um braço ali, eu acho que não teria necessidade de atendimento, embora ele tenha retornado. Então, e também não tem como desclassificar esse artigo pelo fato de que está muito claro na súmula, né? Foi um soco diretamente. E o artigo 243F, aliás, o 254A, ele, no seu próprio parágrafo primeiro, ele constitui um exemplo, né, de uma infração prevista nesse artigo. Do seu inciso primeiro, ele diz: desferir dolosamente soco, cotovelada, cabeçada ou golpes similares de forma contundente ou assumindo o risco de causar dano ou lesão ao atingido. Em que pese o dolo ele seja subjetivo, a gente não teria como auferir aqui, eu voto pela condenação na suspensão, na pena mínima de suspensão de 4 partidas para o atleta Romeu Vitor Soares. No entanto, leva em consideração o artigo 182 e, por tratar-se de competição amadora, eu reduzo pela metade, então tendo como pena final a ser cumprida a suspensão de apenas 2 partidas. E em relação ao atleta Marcos Miller de Oliveira, teoricamente é praticamente a mesma situação, né? Só que o dele foi um soco no ombro. O atleta ele não se fez presente aqui, no entanto, constituiu advogado particular para lhe representá-lo, a doutora Renata, aqui na sua sustentação oral. Tentou lidir a súmula também, mas não trouxe nenhuma prova que pudesse contraditá-la, né? Apenas seu depoimento ali, alegando a questão que o árbitro ele poderia enriquecer mais a súmula, dando exemplos de como foi, tendo em vista que ele possui os auxiliares. E da mesma forma, eu verifiquei que o atleta ele é primário, não possui antecedente, nenhuma condenação aqui do nosso tribunal, e diante disso eu voto no sentido de condená-lo à pena mínima também, do 254A, suspensão de 4 partidas, e da mesma forma reduzo elas pela metade na forma do artigo 182, por tratar-se de competição amadora, devendo então o atleta Marcos Miller cumprir a suspensão de 2 partidas apenas, na forma do artigo 254A. E é como eu voto, presidente. Observado da atração, ambos, né, doutor? Ok. Doutora Tatiane, Vossa Excelência tem a palavra para votar. Eu voto na íntegra com o relator. Doutora Anne Clícia. Com o relator. Doutor Christian Mendes. Realmente, o voto do relator foi certeiro, né, na questão do houve atendimento médico. Então, eu acompanho integralmente o voto do relator. Obrigado, doutor. Eu estou pensativo em divergir pela seguinte razão. A probabilidade de acontecer 2 lances idênticos é muito rara no futebol. Eu estou olhando a súmula aqui, olhando minuto 41, minuto 18 do primeiro tempo. Cartão vermelho direto. For culpado da conduta violenta. Aí ambos por agredir com um soco, um no ombro, outro no rosto do seu adversário. Você vai acompanhando a súmula, as duas condutas, assim, Alex, tal, devido, o mesmo necessitou de atendimento. E que pese a alegação da defesa, de fato parece que foi um Ctrl-C, Ctrl-V. Parece-me que ou o árbitro não recorda dos lances, até porque você vê no depoimento do Romeu, ele fala que ele acha que na verdade acertou o pescoço, quando que o dele, o árbitro narra que foi o soco no rosto.
E o do Miller já disse que foi no ombro, soco no ombro. O pescoço ele fica próximo ao rosto também, doutor. E também, presidente, ele, já que a versão não era essa, eles poderiam ter impugnado a súmula e não fizeram. Concordo. E aqui, o que me causa a questão aqui é de desqualificar do 254 do 254A para o 254, porque como diz, a conduta do 254 é fora da disputa de bola, e ambos, assim, ele está mais voltado para uma agressão fora da disputa de bola, né? E quanto o 254, teoricamente houve por culpa, né? Ou por não doloso, aqui sem intenção, houve agressão. O problema são a forma como ele colocou os verbos aqui, os verbos agredir. Parece, assim, você tem esse verbo dá a impressão que houve uma briga, não que houve uma disputa de bola e que atingiu o adversário. Ou seja, na verdade, eu tenho que a súmula foi mal elaborada nesse contexto. E na verdade, o árbitro entendeu que houve uma agressão física unilateral, né? Não exatamente. em ambos os lances, né? Até por justificasse a agressão, na verdade. Essa é a minha dúvida, porque, por exemplo, não me cabe também fazer interpretação extensiva de algo que não está aqui, né? Então, eu estou tentando fazer a interpretação, observando as razões das defesas, realmente, de ser o caso de desqualificar do 254, do 254A para ir para o 254. Que no 254 é jogada violenta. Constitui exemplo, o emprego de força incompatível, padrão razoável, atuar de forma temerária, imprudente, ou seja, ele saiu com uma disputa de bola de uma forma imprudente e acabou atingindo. Não ele dá o soco, porque o soco é aquele que vai direcionado para você atingir. Mas na realidade nenhum dos dois casos estava numa disputa de bola. A súmula não narra admitiu, né? Não, mas o próprio goleiro admitiu que ele já tinha dominado a bola. Quando ele recebeu, de acordo com ele recebeu um chute no tornozelo, e aí se desequilibrou e bateu. Então já não estava disputando uma bola. A bola já não, assim, o contexto da disputa de bola, doutora, quer dizer assim, é num lance de bola. Assim, o contexto como está aqui é algo, por exemplo, ele está aqui do meu lado, o jogo está correndo lá e eu agredi ele aqui. Mas essa aí foi a interpretação do árbitro. Pois na forma como está colocada, a forma como o árbitro colocou, dá a entender que o goleiro, a jogada estava correndo para ali e ele acertou o soco no adversário. É justamente essa a interpretação do árbitro. E não foi isso que ele está dizendo que ia acontecer. Né? Mas isso é depoimento pessoal dele, né? Que não vai construir prova contra si próprio. Não apresentou vídeo, não apresentou testemunha. Fica bem difícil de afastar a presunção de veracidade. E a questão alegada pelo Dr. Hudson de que a Procuradoria devia ter trago o árbitro, a Procuradoria é dona das provas, a presunção é dela. Se ela acha que a súmula é suficiente, ela não ia produzir outra prova. Até porque dificilmente o árbitro ia falar algo diferente que ele falou na súmula. Eu, diante das razões das manifestantes, vou acompanhar também Vossas Excelências para julgar procedente a denúncia, anunciar o resultado desse julgamento do processo 028/2020, julgar procedente a denúncia em face de Marcos Miller de Oliveira Melo, atleta da EPD Tarumã, com a pena de suspensão de 4 partidas, reduzido pela metade, com fundamento no artigo 254A, combinado com o artigo 182, ambos do CBJD. É isso, doutor? Da mesma forma, julgar procedente a denúncia em face de Romeu Vitor Soares, atleta do Manaus Futebol Clube, em curso no artigo 254, com pena de suspensão de 4 partidas, reduzido pela metade também, com fundamento do artigo 182, pela infração do artigo 254A, ambos do CBJD. É o resultado desse julgamento. Chama a julgamento o processo 029/2020, em que é o denunciado Douglas de Castro Cavalcante. Tem alguma prova produzida, doutor? Não, doutor, sou dativo. Denunciado não veio. Vamos apenas para os argumentos da defesa.
É o que resta, né, doutor? Estou aqui no Obrigado, cumprimento doutor. do dever. Doutor Christian, Vossa Excelência tem a palavra para a leitura do relatório. Obrigado, presidente. Trata-se de denúncia ofertada pela douta Procuradoria sobre o argumento de que as equipes Princesa dos Solimões e Clube Desportivo Real Manaus se enfrentaram no dia 7 de 3 de 2020 em confronto válido pelo Campeonato Amazonense de Futebol Sub-19 2020. Alega que no jogo acima, a súmula narra que o atleta Douglas de Castro Cavalcante foi expulso pelo segundo cartão amarelo, por aplicar um carrinho de maneira perigosa ao disputar a bola, colocando em risco a integridade física do adversário. Atitude imprudente do denunciado, que foi punido pelo árbitro da partida. Ao final, pede a condenação do atleta Douglas de Castro Cavalcante, apenas suspensão de 2 partidas no termo do artigo 258 do CPJD. É o relatório, presidente. Obrigado, doutor. Não havendo provas a produzir, passamos aos debates. Pela ordem, passa a palavra à doutora Procuradoria para a sustentação da denúncia. Senhores, boa tarde. Esse caso é relativamente bem simples, portanto não vou me delongar. Como não foi produzida nenhuma prova, devemos nos ater ao que diz a súmula. Questão de um atleta expulso pelo segundo cartão amarelo. Senhores, a denúncia faz uma boa explicação a respeito dessa questão do segundo cartão amarelo, que geralmente pode dar uma ideia no sentido de que a própria expulsão seria punição suficiente para esse atleta. No entanto, senhores, temos a súmula vinculante do STJD, que nos diz que quando um atleta for denunciado pela Procuradoria por ter sido expulso após a concessão do segundo cartão amarelo, não havendo sua absolvição, que é o caso, a condenação deve ser fundamentada no artigo 258. E diante dos fatos narrados na denúncia, a súmula e todos o conjunto de argumentos, eu acredito que seja a melhor sanção para o denunciado. Sendo assim, a Procuradoria requer condenação do atleta Douglas de Castro Cavalcante a suspensão de 2 partidas nos moldes do artigo 258 do CBJD. Sem mais, presidente. Obrigado, doutor. Doutor Marcelo, Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhor procurador, senhores auditores, senhora secretária, senhora auditora. Senhor presidente, esse processo 029 é um processo onde narra a denúncia, conduta do atleta da EPD Princesa, onde incurso na pena do artigo 258 e pede à Procuradoria a suspensão por 2 jogos, embora ele já tenha cumprido um. Senhor presidente, essa defesa sustenta que, no caso em tela, seria talvez um exagero a punição por 2 jogos, visto que foi uma falta, a situação de jogo, senhor presidente, uma questão, segundo cartão amarelo, trata de um zagueiro. Vossa Excelência joga de atacante, talvez não passe por essa situação, o doutor Christian também, mas o doutor Wilkins, que joga na defesa, sabe que muitas vezes nós temos que nos sacrificar pelo time. E foi uma jogada de cartão amarelo, onde, de maneira recorrente, em prol do seu time, ele teve que, infelizmente, com a sua participação em campo, se sacrificou, foi expulso. Ressalta-se que o atleta, ele no Sejudes, a certidão de antecedentes desportivos, ele não possui nenhuma penalização, ou seja, nada consta. O atleta, no caso em tela,
tanto nas duas infrações em que foi advertido com o cartão amarelo, na própria súmula, o árbitro da partida, que eu gostaria muito que estivesse aqui para que pudesse ser contraditado acerca da conduta, o árbitro, ele não anotou nenhuma intercorrência que a gente pudesse interpretar como um atendimento médico, uma jogada violenta, alguma coisa um pouco mais séria. O próprio atleta, os atletas que foram objeto da falta, em momento algum tiveram que sair do campo para ser atendido, o que configura que foi tão somente uma situação de jogo, que é muito normal no futebol. Portanto, senhor presidente, eu peço que o atleta seja absolvido e que, de maneira subsidiária, haja desclassificação nos termos do artigo 258, parágrafo 1º, para que ele possa ser aplicado, em caso entendendo que a responsabilidade do mesmo, a pena de advertência. Porém, eu ainda defendo que, por se tratar de uma situação de jogo, o atleta teve que se sacrificar ao defender a sua equipe, não utilizou de violência, embora é muito contraditório as nomenclaturas utilizadas, né? Carrinho temerário, enfim, não se tem se o atleta, não se tem a certeza se o atleta efetivamente foi atingido, a gravidade, se ele foi, né, dessa falta, não se tem aqui na súmula e muito menos na peça acusatória. Então somente o atleta seja, até porque ele, como foi expulso, já cumprirá a suspensão, então ele já está cumprindo com a pena ao qual lhe foi combinado, e ele seja naturalmente absolvido nesse processo. Em caso entenda que ele deva ser responsabilizado, que seja aplicada a advertência por ser, digamos, de menor potencial, um caso de menor potencial. Não vejo aí uma conduta grave, né, violência, muita gravidade por parte do atleta denunciado, senhor presidente. Era isso. Obrigado, doutor. Senhores, algum questionamento ao relator? Doutor Christian, Vossa Excelência tem a palavra para anunciar seu voto. Alô, oi. Obrigado, presidente. Em que pese o atleta Douglas de Castro Cavalcante não ter comparecido para maiores explicações, presidente, eu fiz uma análise na súmula e realmente a súmula, não sei se depois que passou a ser digital, ela está meio estranha, porque se a gente for analisar, o mesmo fato do cartão amarelo é o mesmo fato do cartão vermelho, não para o atleta, mas dos outros atletas que pegaram o cartão amarelo. Então, jogada temerária. E entendo também que se o carrinho fosse tão perigoso, como às vezes a gente pode entender pelo relato da súmula, não seria o segundo amarelo, poderia dar um vermelho direto, né? E o meu entendimento é que só o simples fato do segundo cartão amarelo não geraria mais uma punição. E como ele já cumpriu uma partida automática, né, pelo cartão vermelho, e não há relato na súmula de que houve atendimento médico ou foi necessário. Também não há relato que o atleta se recusou a sair de campo, criou confusão por ter sido expulso. E, mantendo o meu entendimento, eu voto pela absolvição do atleta, né, em dissonância com a denúncia da Procuradoria. Obrigado, doutor. Doutor Wilkins, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente. Bom, para manter consciência com o mesmo entendimento também, doutor, que a gente vem aplicando na nossa comissão, eu voto na íntegra com o relator, porque no meu entendimento mesmo da sessão passada, né, o atleta ali é como se ele tivesse sacrificado em prol da sua equipe, e a própria suspensão automática já atinge o caráter disciplinar ali, que é o objetivo do nosso tribunal. Eu acompanho na íntegra. Obrigado, doutor. Doutora Tatiane, Vossa Excelência. Eu acompanho na íntegra o voto do relator. Doutora Niclícia. Eu voto com o relator. Obrigado, doutora
Eu também acompanho o relator, esse entendimento, de fato. Essa súmula vinculante, ela veio para que nós possamos analisar circunstâncias mais graves, né? Porque, teoricamente, não era nem para ser oferecido denúncia em razão de 2 cartões amarelos. Porque ele já tem a punição de desfalcar a equipe no momento da partida e tem a punição de cumprir automática, ou seja, nós vamos aplicar uma punição com algo mais grave. No caso em tela, não se vislumbra, e bem analisado pelo relator, a súmula eletrônica, ela traz uma benefício de que nós possamos entender as letras, só que em compensação os árbitros estão deixando muito sucinto, quase que repetem o próprio dispositivo, o artigo ou detalhar os fatos, né? Porque o que eu estava falando ainda agora, aqui ele colocou pelo menos na disputa de bola, o calço, o toque, porque pra gente que acompanha futebol, a gente sabe que o contato e algumas coisas, o calço, o carrinho, o próprio carrinho, nem sempre o carrinho é falta, que o carrinho na bola, que toca, tira a bola, vai depender da interpretação do lance. Então, porque se você não conhece futebol, você achar que todo carrinho é falta, não é. Então você tem que fazer uma interpretação, e se não dessas informações fica difícil para nós interpretarmos. E aqui não vislumbro também algo de gravidade de conduta antidesportiva que possa oferir uma pena maior. Nesse sentido, eu acompanho o voto do relator também. E, por unanimidade de votos, proclamo o resultado do processo 029/2020, julgar improcedente a denúncia para absolver o atleta Douglas de Castro Cavalcante da infração do artigo 258, imputado pela doutora Procuradoria. Senhores, nada mais havendo, agradeço a presença de todos, doutora presente aqui também nos prestigiando, nossa auditora da primeira comissão disciplinar, e agradeço a paciência de todos. Doutor Carlos, dona Graça, bem-vindo novamente. Declaro encerrada a sessão de julgamento da primeira comissão disciplinar. Obrigado a todos.